Bom, vamos aí pro terror dos concurseiros, o que hoje eles estão fazendo muito, né? Que é justamente pegar muito texto. Mas vamos lá. Chama-se textualidade ao conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto, e não apenas uma sequência de frases. Belgrande e Dessler apontam 7 fatores responsáveis pela textualidade de um discurso qualquer. A coerência e a coesão, que se relacionam com o material conceitual e linguístico do texto, e a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intextualidade, que tem a ver com fatores pragmáticos envolvidos no processo sociocomunicativo. Costa Val, Maria da Graça, Redação e Textualidade, edição São Paulo, Martins Fontes, 2006, página 5. Aí a gente tem a figura, uma tirinha com 5 quadros, no último há um diálogo, e a gente tem que analisar esse texto. Vem a questão. Relacionando a discussão do texto 1 com a figura 1, acima é possível dizer que, no que se refere ao uso de fatores responsáveis pela textualidade, a. Ocorre acima o uso da aceitabilidade como fator pragmático de textualidade, uma vez que a tirinha parte da ideia de que a personagem leitora sabe o que está a ocorrer na situação representada no texto, o que revela prévia aceitação do que viria a acontecer. Vamos pensando aí, mas ela já sabia? Letra B. O artista responsável pela figura 1 se vale do inusitado da transformação do personagem em árvore diante da leitura de um livro para chamar a atenção do leitor e colaborar para a interpretação de que a leitura e os livros transformam sujeitos. Fato que é muito comum em textos como esse, explorando, assim, o conhecimento da situacionalidade textual, como fator pragmático de textualidade. Vou deixar essa aqui reservada. A intextualidade, enquanto fator pragmático de textualidade, em alguma medida presente em todo o texto, torna-se prescindível da figura acima, já que o leitor não precisa se valer de conhecimento prévio nenhum para entender a relação entre leitura e transformação e compreender o inusitado do texto. D. A intencionalidade, enquanto fator extralinguístico, não está presente no texto, já que o leitor não consegue compreender a situação representada na figura 1, revelando assim uma construção falha do texto. E a letra E, a coerência, enquanto fator pragmático de textualidade, é afetada no texto pela associação entre situações contraditórias, como ler e se transformar em árvore, o que mostra uma inabilidade na produção do texto da figura 1. Eu respondo que o correto é a letra B. E aí? Por quê? A figura 1 ela explora o fator pragmático de textualidade chamado situacionalidade. Do que ele se refere? Do conhecimento que tem o escritor, o produtor, com o receptor, que é o leitor, né, do texto. Tem sobre o contexto em que ele é produzido e interpretado. O artista, o que ele usa aqui? Ele usa o recurso da surpresa, do humor, para criar um efeito de sentido de que a leitura e os livros podem transformar as pessoas. A gente não escuta isso? Mas de uma forma inesperada e literal. Ele não mostrou que aqui o cara comprou um carrão, que o cara comprou uma mansão, que o cara mudou de vida. O cara virou uma árvore. Quem é que anda virando árvore? É moda falar que algumas pessoas são plantas, mas é em outra situação, né? Não é para a prova. O leitor precisa reconhecer a situação representada na tirinha,
Quando a gente está lendo, você olha e fala, o que está acontecendo aqui? Não tem jeito. Nesse caso, envolve a biblioteca, um livro, eu vi isso, uma leitora, uma árvore. E aí eu consegui relacionar isso com o tema da leitura e seus efeitos. Assim, no meu pensamento, o artista conseguiu transmitir a intenção comunicativa de forma criativa e eficaz. Então a interpretação de texto ela é essa. E aí tem ela para você fazer a leitura do texto, a interpretação, e tem ela para você poder conseguir fazer através das imagens. Né? Tem essa questão aqui também. Beleza. Aqui, a 2 ainda remete à questão da figura 1. Ela diz: aparece um curto diálogo entre o personagem visível no último quadro, que é o quinto quadro da tirinha, né? E um interlocutor que responde ao chamado. Esse diálogo traz, de certo modo, informações complementares que integram, assim, a textualidade da tirinha, considerando ainda a discussão ensejada no texto. 1. É possível afirmar corretamente que, letra A, a informatividade, enquanto fator pragmático de textualidade, não é levada em consideração na interação entre os interlocutores da tirinha, já que o conteúdo desta é depreendido do que está desenhando. D. O artista danifica a coerência textual, dificultando a compreensão do leitor, ao não deixar claras as razões pelas quais é necessário o diálogo entre os personagens, o qual poderia ser suprimido sem prejuízo ao sentido do texto. Será? Vamos lá pensando qual pode ser a medida que a gente vai lendo, igual você faz na prova. O diálogo é importante e parte integrante da textualidade da tirinha, já que deixa evidente que, por meio da leitura intermediada pela professora, o sujeito leitor se transforma ao dar frutos à imaginação. A letra D. A tirinha em questão prescindiria dos 4 primeiros quadros, pois o último seria o suficiente para o leitor da tirinha compreender como a leitura transforma. Como a leitura transforma. Sei não, viu? Ao expressar calma, é normal, o artista desarma o leitor, pois reafirma a expectativa criada pela personagem leitora, que compreende desde o início o que vai acontecer. E aí? Eu fico com a letra C. O diálogo entre os personagens é importante e é uma parte integrante da textualidade da tirinha. Ele contribui para a construção do sentido do texto. O diálogo revela que o personagem se transformou em árvore. É uma aluna que estava lendo um livro indicado pela professora e que essa transformação é vista como um efeito normal e positivo da leitura, que estimula a imaginação e a criatividade. O diálogo também cria um contraste entre a reação surpresa da aluna e a reação tranquila da professora, o que gera um efeito de humor e ironia. Além disso, o diálogo permite inferir que a tirinha tem uma intenção crítica de valorização à leitura e aos livros em um contexto educacional. As outras alternativas eu não vi tudo isso. Na letra A, a informatividade, no que se refere ao grau de novidade e percebibilidade. Na letra B, o artista não danifica a coerência textual. Na letra D, a tirinha não prescindiria dos 4 primeiros, pois elas são importantes, né? Ela necessita dos 4 primeiros para você entender o contexto. E na E, ao expressar calma é normal, o artista não desarma o leitor, mas sim surpreende ele. Então, para mim, eu aqui vejo como letra C. Beleza? A gente segue aí estudando e vamos ver ao final aí de cada prova, cada concurso, a evolução disso aí. Valeu!